pequena, sem forma, limitada no chão. No tempo certo, o Senhor conduz essa lagarta ao casulo. E ali, no silêncio e na pressão, ela prepara algo novo. A saída do casulo exige esforço, mas é justamente esse esforço que fortalece suas asas para voar. Assim também somos nós, mulheres, improváveis aos olhos humanos, mas escolhidas por Deus. Cada lágrima, cada espera e cada batalha nos tornam mais fortes. Fomos chamadas para revelar a beleza da transformação do Senhor. Depois do casulo, vem o voo, vem a liberdade, vem o propósito. Saindo do meu conforto, eu vejo do alto, indo além dos meus sonhos, enxergo mais longe, rompendo com os meus limites, até que eu alcance, mexendo com as estruturas, amplie horizontes. Digo a mim mesmo, o tempo é o tempo e não volta, mas tempo a perder, não mais. Digo a mim mesmo, o tempo é o tempo e não volta, não mais tempo a perder, não mais. Senhor desata, estou livre pra viver o céu melhor, viver o meu caminho, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. Senhor desata, estou livre pra viver o céu melhor, romper o meu caminho, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. Meu sonho é liberdade no Senhor. Minha destra me coloca pra voar. Romper meu campo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. O Senhor me dá livre pra viver o céu melhor, romper o meu campo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. É tempo de liberdade, amém? O Senhor desata. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, para vivermos o melhor no Senhor. Você deseja isso? Viver um novo tempo com o Senhor, um tempo melhor, aquilo que Ele preparou. Esse louvor nos disse assim, que não há mais tempo a perder. O Senhor tem pressa
nas nossas vidas. O Senhor tem pressa. Então, chega de desculpas, porque o tempo é agora. Se você está aqui, se o Senhor te trouxe aqui, foi Ele mesmo que te trouxe. Então, tudo isso que vai ser falado, vai ser ministrado, e, na verdade, já começou a ser ministrado, é para você. Porque, às vezes, a gente fica pensando, isso não é para mim, isso é para minha amiga do lado, isso não tem a ver comigo, isso está longe de ser para mim. Pois o Senhor diz, não, se foi você que veio aqui, se o Senhor te trouxe aqui, então isso é para você. O romper que o Senhor tem preparado, o romper, foi o próprio Senhor Jesus que te trouxe aqui. E o banquete está disponível. A presença do Senhor está disponível para todas nós que estamos aqui. Então, é um tempo de desatar, é um tempo de romper, é um tempo de liberdade que o Senhor preparou para nós, um tempo de sair do casulo e viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, o próximo nível, o próximo nível. Qual tem sido a sua desculpa para permanecer na zona de conforto, para permanecer dentro do casulo, que pode ser um lugar de suposta segurança? Qual é a sua desculpa? Será que é o medo que tem te aprisionado? Nós não podemos ter mais desculpas para não viver o propósito do Senhor, para deixar de viver o seu melhor para as nossas vidas. Qual tem sido a sua desculpa? Será que é o medo? Não pode ser, porque o Senhor diz assim que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas não podem ser desculpa. O medo também não, porque o perfeito amor do Senhor lança fora todo medo. O nosso fracasso do passado também não pode ser desculpa, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um tempo novo nas nossas vidas. Então, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar. Você está disposta a viver o novo com o Senhor, um novo nível com o Senhor? Quem está disposta a viver? Deixar o casulo, romper com as estruturas que nos aprisionam, que nos paralisam, e viver um novo com o Senhor? Eu te convido a ficar de pé, então. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós dizemos sim aos teus planos, dizemos sim ao novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós nos paralisamos por causa da falta de fé, a incredulidade, ou muitas vezes o medo de fracassar, o medo de nos decepcionar. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, porque confiamos em Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor. Queremos experimentar e viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para cada uma de nós aqui. Nós só precisamos nos entregar e confiar em Ti. Mas nós decidimos hoje confiar no Senhor. Só o Senhor pode nos levar à liberdade, experimentar o sobrenatural contigo. E por isso nós dizemos sim ao nosso Deus. Sim ao Deus Todo-Poderoso que nos resgatou, e queremos viver grandes coisas que o Senhor tem para nós. Grandes coisas que o Senhor nos prometeu. E às vezes são coisas que estão paradas, que estão travadas. Mas hoje é o dia do destravar, em fé e em confiança. Nós podemos nos paralisar por causa da falta de fé, mas hoje nós decidimos crer e viver as tuas promessas e viver a tua vida, aquilo que o Senhor preparou para nós. Faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz a liberdade, Senhor. Nós queremos voar em Ti, voar nas asas do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse mundo.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer ali. Ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Este é o nosso Deus, plano de fazer-nos prosperar e não de causar dano algum, planos de nos dar esperança e um futuro maravilhoso. Grandes coisas o Senhor fará no meio de nós, grandes coisas o Senhor ainda tem a revelar a nós. Grandes coisas, Senhor, e nós estamos aqui, Pai,
para receber tudo que vem do Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E nós recebemos, Senhor, tudo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti. Tu és o nosso único Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, amado da nossa alma. O Teu perfume, Senhor, está exalado em nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Revela-te, Senhor, a nós. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Porque tu és o único, Senhor. Único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Irresistível, tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível, tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. És único, tu és o único, incomparável és a minha
minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem só é todo meu. Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável na minha vida. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Tudo que temos nós te entregamos, Senhor, porque somente em Ti nós encontramos a palavra de vida, a palavra de vida que nos traz a vida, Senhor. Não cabe outro amor em nós se não for de Ti, Senhor. Não queremos nada o que não vem de Ti, Senhor. Oh, Papai querido, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar e nós permitimos que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Senhor. Não tenha nada, Senhor, em que nós desejamos mais. Anelamos tanto, Senhor, como a Tua presença, de estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Oh, Pai querido, tira as escamas dos nossos ouvidos, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz tão nítido, Senhor, que não há dúvida de que és Tu, Senhor, falando conosco, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar, Senhor, daquilo que o Senhor já tem feito, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Quem nós seríamos se o Teu amor não tivesse nos encontrado? Oh, Jesus. Não cabe, Senhor, outro amor se não ser de Ti. Outro que não venha de Ti. Um dia, Jesus, em Tua presença, Pai, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Nós possamos aproveitar a cada segundo, Senhor, da Tua glória, da Tua presença, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti.
A tua graça é o que me basta. Oh Jesus, sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu perder a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. E aonde nós estivermos, Senhor, a tua palavra será pregada, Jesus. Aonde nós formos, Senhor, o seu nome será anunciado, Pai. Aonde nós estivermos, Senhor, o seu nome será glorificado, Pai. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, ela nos basta, Senhor. Quem somos nós se não for a tua presença? Quem somos se não for o Senhor para forjar em nós o teu caráter, Pai? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença, Senhor, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Tua Me basta, eu te levar por onde eu Sim, Deus, a tua presença é irresistível. Até o coração mais endurecido não pode resistir ao teu amor, Senhor. Vem, Pai, derrama mais. Nós precisamos de mais. Mais de ti, Senhor. Estamos sedentas. Necessitamos de ti, Senhor. Vem, nos satisfaz agora. Só a tua presença pode nos satisfazer, Senhor. Só a tua presença é o que nos basta, Senhor. Tu és tudo o que precisamos. Tu és a fonte de tudo, Senhor. E a nossa esperança está em ti. Porque em ti nós confiamos. Depositamos as nossas vidas diante de ti. Vem, Senhor. Vem mais. Mais da tua presença, Senhor. Mais da tua glória, Senhor. Derrama sobre nós. Nós necessitamos de ti, clamamos por ti. Vem, sacia-nos, Senhor. Sacia-nos, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Irresistível é o teu amor, Senhor. Irresistível. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor. Amém, amém. O Senhor é tão bom, né? Ele vem quando a gente clama, Ele vem. Quando a gente se une numa só voz, pedindo a sua presença, Ele vem. E quando Ele vem, nós precisamos honrá-lo, né? Nós precisamos adorá-lo. Não dá para ficar sem fazer nada diante da presença de Deus, não é? Glória a Deus por isso. Irmãs, podem se assentar. Sejam bem-vindas ao Posicionadas. Nós temos meninas aqui que estão vindo pela primeira vez, né? Sejam bem-vindas. Daqui a pouco eu apresento vocês. Mas é muita alegria estar aqui mais uma vez, porque esse é o último Posicionadas do ano, você sabia? E nós estamos completamos agora em outubro 1 ano de Posicionadas. Olha que bênção! Glória a Deus, 1 ano de Posicionadas. Deus é bom, né? E esse encontro, então, é especial, porque é o último do ano. O Senhor fez grandes coisas, né? E ainda Ele vai fazer muito mais. Prepara o seu coração, então. Se encha de expectativas por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu quero chamar a pastora Carol aqui. Amém.
Glória a Deus. Olha só, pastora Carol é uma companheira de caminhada há 20 anos, né? Nós estávamos fazendo a conta, eu acho que até mais. Pode ser, né? Glória a Deus. E a gente tem muita história, né, Carol? Algo assim que o Senhor nos conectou, né? Algo muito especial mesmo, irmãs. E a pastora Carol vai falar um pouco, né, sobre isso, né, um pouco sobre como Deus chamou assim para estar hoje aqui, né? Mas eu também não posso deixar de falar porque me veio a ela para trazer essa palavra hoje aqui. Então Deus preparou tudo, né? E eu pensando assim, meu Deus, pastora Carol é de Apiaí, é no sul do estado, né? E eu pensei, a gente com aquela incredulidade, né, com aquela dúvida, a gente fica falando, eu acho que ela não vem, não, porque é difícil, né, a viagem, tudo. Ela tem os compromissos da igreja, acho que ela não vem. Mas Deus colocou muito forte no meu coração que seria ela trazer essa palavra hoje. E eu convidei e ela aceitou, né? Porque Deus já estava falando com ela. Glória a Deus. Então vocês vão entender um pouco do porquê disso, né? Mas a palavra é muito especial. Deus começou a fazer lá em Jaguariúna ontem. Foi tremendo, irmãs. Foi tremendo o romper que Ele preparou ontem naquele lugar. E hoje não vai ser diferente. Então, pastora Carol, seja bem-vinda com a Natália, a filha da pastora Carol. O Davi está lá, ó, super amigo do Samuel, né? O pastor Bruno ali, esposo. E as meninas de Apiaí que vieram. Dá um aplauso para o Senhor pela vida delas. Elas são incríveis. Elas são mulheres de coragem, viu? E eu quero que vocês se sintam à vontade, sintam em casa, sejam muito bem-vindas. Eu estive lá na Conferência de Mulheres em Apiaí, fiz o convite lá, né? E elas responderam sim a esse convite. Vieram. Quantas horas de viagem? Umas 4 horas? Olha, você vem bem, hein? Porque eu faço em 5. Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos orar, porque o Senhor tem muito a falar através da vida da Carol. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é tão bondoso. O Senhor tem sido muito bondoso conosco, comigo e com a Carol, nesses 20 anos e pouco de caminhada que nós temos juntas, Senhor. Mesmo a distância não nos separou. O Senhor nos conecta de forma tão especial, Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela companheira que ela é, pela amiga fiel, Senhor. Uma companheira de caminhada, uma guerreira do Senhor, que o Senhor tem colocado ao meu lado, adoradora, intercessora, pregadora da Tua palavra, Senhor. Quanta restauração, quanta transformação, quanta cura e quanta libertação nós experimentamos juntas nessa caminhada. E como é bom ter alguém para caminhar ao nosso lado, Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida dela, te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo na vida dela e tudo que o Senhor fará nessa noite através dela, Senhor. O romper na vida dela é o romper nas nossas vidas também, Senhor. E por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Ai, hoje eu que estou chorando, eu te amo. Glória a Deus, fica à vontade, Carol. Vou pegar aqui um papelzinho. Boa tarde, irmãs, amadas do Senhor. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. A graça e a paz. Amém. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês nesse dia, nessa tarde. Ontem, né, com a Renovo em Jaguariúna. Foi uma noite muito especial, muito mesmo. E eu creio que não vai ser diferente hoje. Amém? Porque algo que eu sempre penso, porque a gente vive isso, né? Quando o Senhor, aonde o Senhor está, né? Não tem como
a gente sair igual, né? Na presença do Senhor, nós encontramos Ele, que é tudo que nós precisamos. Muitas vezes a gente vem para a igreja pedindo e buscando tantas coisas. E o Senhor, Ele nos dá. Ele nos entrega aquilo que nós precisamos, né, na nossa caminhada. Quantas curas a gente pede para Ele, né? Quantas restaurações. Senhor, me liberta, né, nessa área. E Ele faz isso. Mas, sabe, mais do que a gente ter aquilo que Ele pode nos oferecer, é ter Ele. É ter a presença dEle. A pessoa de Jesus na nossa vida. Amém? E eu estou muito feliz. Ontem eu falei, compartilhei, que essa igreja é uma igreja muito amada. Né? Ela tem o nosso coração. E eu falo nosso, né, porque eu falo por mim, pela minha família. E eu falo como igreja também. Né? Ontem eu falei isso, né, sobre, né, o pastor Gil, a pastora Renata, a Claudinha, que veio de Apiaí. E nós nunca perdemos, né, esse contato, esse vínculo. E nós sempre fomos muito família, né, amigos, né, irmãos. Eu falei que eles sempre foram nossos pastores. Né, antes de terem um título pastoral, eles já nos pastoreavam, já cuidavam de nós, já nos ensinavam. E até hoje eu não largo a Rê. Rê, vamos, eu preciso de você hoje. Ela prontamente faz uma chamada de vídeo. E ali a gente ora, a gente conversa, a gente ouve do Senhor, e é muito bom. E eu agradeço a Deus por poder caminhar com eles ainda, né? E algo que eu falei ontem é que o Senhor, Ele tem nos unido ainda mais, né, como igreja, porque eu creio que o Senhor tem um propósito, né, para nós nesse tempo juntos. E eu creio que nós vamos viver muitas coisas ainda juntas, né, em nome de Jesus. Amém? A gente já esteve várias vezes aqui. Né? O Bruno já esteve pregando aqui, né, algumas vezes. Eu não sei se todas me conhecem, mas eu vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Caroline, Carol para vocês. Eu sempre falo isso, né? Caroline é só a minha mãe que me chama. Carol, tenho 37 anos, né? Sou casada com o Bruno. Esse mês a gente completa bodas. 19 anos de casados. Acho que ele está ali. Vou falar um pouquinho mais alto para ele não esquecer. 19 anos juntos. Nós temos 2 filhos. Temos a Ana, que está aqui comigo, que tem 15 anos, a Natália, e o Davi tem 9 anos. E hoje nós estamos, né, auxiliando o pastor Paulo, né, em Apiaí, na primeira igreja. Pastor Paulo e a pastora Ariane, mando um abraço deles para vocês, para essa igreja. Né, eles são os pastores da nossa igreja, os nossos pastores, e nós estamos lá, né, eu e o Bruno auxiliando, como pastores auxiliares. O Senhor tem nos levantado e nos chamado para esse tempo. E nós dissemos amém, Senhor. Amém. E para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando aquilo que o Senhor já estava me comunicando há muitos dias, meses. Ele já estava me falando, só que eu não estava entendendo. E eu até tentei fugir, né, do rumo que essa palavra estava dando, né, daquilo que Deus estava, de fato, me direcionando, me comunicando, mas não teve, né, como fugir, né, daquilo que o Senhor estava falando, porque eu entendi, né, além daquilo que Deus estava comunicando aqui para vocês, né, como igreja, lá na Renovo em Jaguariúna, né, para as mulheres lá, e eu entendi que era isso que o Senhor queria, né, falar conosco nessa noite, nessa tarde. E eu quero agradecer vocês também, agradecer as irmãs ontem, porque eu sei que não era essa data, né, que vocês tinham marcado para o último Posicionadas do ano,
mas eu agradeço, né, porque vocês se reuniram e, de fato, era a vontade de Deus para que eu estivesse aqui. Não tinha como eu fugir também. O Senhor estava dando uma direção. E glória a Deus, obrigada, né, por esse convite. É uma honra mesmo e um temor. Né, existe um temor da nossa parte em falar aquilo que o Senhor nos entrega. Né, então, é aquilo que o Senhor realmente direcionou, né, aquilo que Ele realmente me comunicou, que eu quero compartilhar, né, com as irmãs nessa tarde. E eu quero compartilhar sobre uma mulher de coragem. Né, e a pastora Renata, ela compartilhou um pouco, né, comigo sobre o que vocês têm vivido aqui, né, como posicionadas. E a cada encontro, né, o Senhor ele tem levantado mulheres, né, de Deus para estarem aqui, né, falando algo da parte do Senhor, ensinamentos da palavra de Deus, né, princípios e valores eternos da palavra de Deus, através, né, de outras mulheres da Bíblia. E a pastora Renata também falou sobre um livro que vocês têm usado, né, Mulheres que Destravam Destinos. E no último Posicionadas, a pastora refalou com vocês, né, sobre Débora. E antes de entrar nessa palavra, não tem como eu não falar um pouquinho sobre Débora, né, sobre esse contexto de Débora. Então, Débora, ela foi aquela mulher, né, que abriu caminho para que outra mulher concluísse o propósito de Deus. Né, Débora foi essa mulher que foi levantada, né, para abrir caminho para que outra mulher se pudesse terminar, pudesse, né, concluir o plano, o propósito de Deus, que era um plano só. E até na canção de Débora, ela exalta essa mulher. Ela exalta o feito de Deus através dessa mulher, né? E a pastora Rê falou sobre esse despertamento, né, das mulheres, sobre esse despertamento que abre caminho, né, para que outras mulheres realizem o propósito que Deus tem na vida delas também. Então, a pastora Rê falou sobre isso, né, sobre esse despertamento das mulheres, que esse despertamento ele abre esse caminho para que outras mulheres também tenham seu destino destravados em Deus, né, e cumpram o plano de Deus na sua vida. Né, mulheres que inspiram outras mulheres a despertarem e a serem impulsionadas, né, nesse propósito, né, no seu chamado, no seu propósito, né, no seu destino em Cristo. E eu sempre falo, né, para as nossas mulheres que aquilo que Deus ele está fazendo em nós, ele não pode parar em nós. Aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida não pode parar na nossa vida, mas deve passar por nós. Deve passar por nós para que isso alcance outras mulheres, para que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, Ele atinja, né, outras mulheres também. Amém? E isso, irmãs, é legado. Né? Isso é deixar uma marca na vida de outras mulheres. Né? E muitas vezes nós falamos sobre legado em relação à nossa família, à nossa casa, os nossos filhos, mas nós também precisamos deixar esse legado na vida de outras mulheres, deixar algo, né, na vida delas, deixar essa marca para que a gente seja como Débora, que vai abrir caminho para que outras mulheres possam ter o seu propósito destravado, ter o seu destino destravado, ter o seu caminho aberto, para que elas possam também fluir na direção e no propósito que Deus tem. Amém? Né? Então, nós precisamos ser essas mulheres que muitas vezes não vão concluir, não vão chegar até o final, mas nós vamos ser aquelas mulheres que vão abrir caminho. Né? Então, muitas vezes nós vamos, sim, semear, nós vamos plantar, mas outras vão colher, né? Outras vão regar, né? Outras vão terminar, vão concluir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós iniciemos.
né? Mas muitas vezes nós não vamos aquelas que vão concluir, que vão terminar. Então, que a gente possa ser essas mulheres que vão deixar essa marca, né, em outras mulheres, né, para que através da nossa vida nós possamos alcançar a vida de outras mulheres. Né? Eu sempre falo que existem muitas mulheres que eu não vou poder alcançar, né, mas cada uma de vocês aqui vai alcançar, né? Mulheres que a Ná não vai alcançar, né? Aqui em Campinas, né? São vocês, né? Que vão alcançar muitas mulheres, né? No trabalho, na família, né? Em qualquer outro lugar, na escola, na faculdade, né? Então, muito daquilo que o Senhor faz na nossa vida é com um propósito, para que a gente alcance, né, outras mulheres também. E hoje eu quero, né, compartilhar com você sobre uma mulher que teve o seu destino destravado em Deus. E ela teve, né, o seu caminho, teve o seu propósito destravado através da vida de Débora. E essa mulher foi Jael, né, uma mulher de coragem. E essas histórias, né, de Débora e de Jael, elas fazem muito sentido, né, com a minha vida, né, com a minha história e com a história da pastora Rê também. Então, diante de tudo que Deus fez, né, diante de tudo que Ele está fazendo, né, desde o dia, né, que a pastora Rê me convidou, me fez esse convite para que eu estivesse aqui, né, com vocês. Eu lembro que a gente estava para iniciar o nosso penúltimo encontro com Deus em outubro. E eu lembro que a gente conversou numa sexta-feira, né, no dia que a gente ia iniciar o encontro. E eu estava conversando mais uma vez com a Rei, contando tudo que Deus estava fazendo, né, na nossa vida, na vida da nossa igreja, né, sempre compartilhando. E a Rê estava, naquele momento, também preparando, né, a palavra sobre Débora, que ela trouxe no último Posicionadas. E enquanto a gente conversava, né, o Senhor já tinha direcionado ela para me fazer esse convite, para que eu estivesse aqui, trazendo essa palavra sobre a próxima mulher, que seria Jael. Né, e o Senhor já estava ministrando isso, né, que existe uma conexão entre Débora e Jael, assim como existe uma conexão entre a vida, né, da Rê e a minha também. E eu estava falando para a Rê, né, mais uma vez, assim, tudo que Deus estava fazendo, né, e muito feliz, né, com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, né, o destravar, o sair do casulo, o romper no Senhor, né, no propósito que Ele tem para mim, não só para mim, mas para minha família. E eu digo isso, irmãs, para a glória de Deus, sabe? Nunca vai ser para a minha glória, para a glória do Senhor, porque é Ele que faz, e eu entendo que é Ele. Porque ontem eu falei, eu sei quem eu sou, sabe? Quando eu olho para mim, Senhor, né, é o Senhor mesmo. Eu não consigo, eu não tenho, né, conhecimento, talvez a minha oratória não é tão boa, sabe? É o Senhor. Então, aqui, vocês estão vendo uma mulher de coragem, uma mulher que foi cheia de coragem, mas uma coragem que vem do Senhor. Né? Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás do medo, né? E damos muitas desculpas para o Senhor. Né? Mas tudo tem um tempo e um propósito também. E eu estava compartilhando, né, com a Rê sobre tudo que a gente estava vivendo, tudo que estava acontecendo. E eu sempre falei para ela, né, e para o pastor Gil, né, que eles fazem parte da minha história. Eles fazem parte da história da minha família. E fazem parte da nossa igreja, da história da nossa igreja. Né? E eu falo isso, irmãs, porque nós caminhamos com eles, né, um bom tempo, longos anos. E, né, como eu disse ontem também, claro que existiram pessoas que passaram pela primeira igreja, pela Igreja Batista, onde nós estamos hoje, né, que fundaram a igreja, né, que fizeram algo para que essa igreja chegasse onde ela está hoje. Né, mas
quando eu falo em relação a nós, quem estava conosco lá atrás, anos atrás, abrindo caminho, destravando o caminho para que a gente pudesse estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, foram eles, né? O pastor Gil e a pastora Renata, eles estavam lá. E eu dou glória a Deus por isso, né? Porque, como eu falei, não tem nada a ver com a gente, nunca vai ter nada a ver com a gente, mas com o Senhor, né? Com aquilo que Ele está fazendo, com aquilo que Ele quer fazer. E para nós, irmãs, tem que ser uma alegria, um privilégio, uma honra e um temor, sim, fazer parte, né, daquilo que Deus está fazendo. E Ele nos escolheu para esse tempo, né? Será que não foi para um tempo como esse que eu te chamei? Né? Vocês já ouviram aqui sobre Esther também, né, no Posicionadas. Então foi para um tempo como esse que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor colocou, sim, cada uma de nós, onde nós estamos hoje, para viver o propósito e o plano dEle para a nossa vida. Amém? E eu quero falar um pouquinho, né, sobre Jael, então. Né, não tem como eu falar de Jael sem falar um pouquinho do contexto também, que vocês já ouviram aqui no último Posicionadas. Débora, falando de Débora, voltando um pouquinho, Débora foi juíza em Israel, né, foi a única juíza, a única mulher levantada em Israel, né, naquele tempo. Foi levantada como juíza, e na época de Débora, né, o povo de Israel ele estava vivendo oprimido, né, por Sísera, que era comandante, né, do rei Jabim, o rei de Canaã. E fazia 20 anos, né, que Israel estava sendo cruelmente oprimido por esse povo, né? E o exército desse povo era muito grande. Eles tinham muitas armas de guerra, eles tinham muitos carros de guerra. A Bíblia fala que eles tinham 900 carros de ferro. Então, eles eram um exército todo equipado e todo preparado para uma guerra. E Deus levanta uma mulher chamada Débora, que era também, né, profetisa e juíza em Israel. E Débora, ela vai até o comandante, né, o representante do povo na sua época, e ela convoca então esse homem, ela convoca Baraque para liderar o exército israelita, né, contra Sísera. E ela diz para ele que Deus iria entregar os inimigos dele nas mãos dele. E ela fala então para Baraque: Baraque, reúne o povo, chama todas as tribos, né, chama o povo para a guerra, porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para trazer a vitória para o povo. Mas Baraque fala para Débora: Débora, se você for comigo, eu vou. Né? Se você estiver junto comigo, eu irei. Porque a sua palavra é como a palavra de Deus. Né? O que você fala, o povo, ele aceita. Então, que você vá comigo. Né? Você tem um nome, né, em Israel, você é conhecida em Israel. E o povo vai te ouvir. Então, se você for, Débora, comigo, eu vou. Então, Débora fala para Baraque: olha, né, por causa disso, você, Baraque, não terá a honra da vitória. O Senhor já tinha dito, ele disse: eu vou dar a vitória nas suas mãos. E ele continuou dizendo que a vitória era do povo, iria ser do povo de Israel, mas não iria vir pelas mãos mais de Baraque, mas pelas mãos de uma mulher. Né? Uma mulher teria a honra dessa vitória. E quando nós lemos essa passagem, na hora nós achamos que Débora está falando dela mesma. Então a vitória vai vir através de Débora. E nós vemos na história que não. Né? Essa vitória veio através da vida de Jael. E Jael, ela era a esposa de Éber. Eles eram beduínos, eles viviam no deserto. Éber não era, né, israelita, ele era do povo queneu. E eu quero ler lá com vocês Juízes, capítulo 4. Vamos ler do versículo 14 em diante.
Então diz assim: então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, irmãs, essa é a história, né, até chegar em Jael. E o tema dessa mensagem é uma mulher de coragem. Uma mulher de coragem. E uma mulher de coragem, ela é uma mulher transformada para voar no seu propósito em Deus. Amém? E quando nós falamos de transformação, nós lembramos da palavra metamorfose. Nós lembramos dessa palavra quando nós falamos de transformação, de mudança. Em biologia, nós já aprendemos sobre a metamorfose. E existem muitos animais, né, que passam pela metamorfose. Tem as cigarras, os sapos, mas eu acredito que na minha cabeça e na maioria de vocês, o primeiro animal, né, que a gente pensa é na borboleta, né, porque ela é muito linda. O processo, né, como nós vimos no vídeo, talvez não seja muito bonito, mas, né, quando ela é transformada, né, quando ela sai daquele casulo, quando a lagarta sai daquele casulo e se transforma naquela linda, né, borboleta, né, livre, linda. Então nós podemos ver, né, na natureza, né, o que acontece, né, com a gente também. E o Senhor, ele estava, né, me falando, me comunicando, né, sobre esse exemplo, né, da borboleta. E ontem eu até compartilhei com as irmãs também, né, eu falei sobre, na nossa conferência de mulheres, né, nós temos uma vez por ano essa conferência, o primeiro ano foi o ano passado, e o segundo ano agora, e o tema, né, desse ano foi Mulheres Posicionadas. O Senhor nos levou, nos direcionou a esse tema. E a pastora Reis esteve conosco, né, foi uma bênção, aquilo que o Senhor fez também nas nossas vidas, através da vida dela. E a gente, né, falou sobre algumas palavras, sobre disciplina, sobre perseverança, e eu falei, né, nessa conferência sobre renovação da mente. Né? E quando nós lemos essa palavra de Romanos, né, 12:2, quando fala de renovação, de ser transformado, a palavra original é metamorfos, é metamorfose. E então o Senhor já estava me falando, me comunicando algo ali, né?
Depois eu tive esse entendimento, né? E nós sempre damos um caderninho também, né, para as mulheres, né, uma caneta, uma sacolinha. E a irmã que fez a arte, né, para esse caderninho, ela fez, acho que 2 ou 3 opções para a gente, né, decidir, votando, escolhendo. E a arte que nós escolhemos, né, juntas com mais algumas irmãs, foi uma arte que tinha várias borboletas na capa. Então, né, depois eu relembrando isso. E a Ju, né, fez a decoração da nossa conferência e falou: Cá, eu achei várias borboletas numa caixa e coloquei elas no painel e ficou lindo. Ficou muito lindo. E, né, depois, né, o Senhor foi trazendo tudo isso na minha memória. Né, e tinha várias borboletas naquele painel, né, e eu lembrando disso depois. E eu sei que o Senhor também estava falando isso com vocês aqui, né? E a Rê compartilhou algumas coisas que o Senhor estava falando. E eu lembrei também que em casa estava aparecendo muitas lagartas, mas muitas lagartas mesmo. Daí, esses dias, antes de vir para cá, eu estava lá pregando para o Davi. Daí eu falei: Davi, você tem visto lagarta aqui em casa ainda? Ele tem, mãe, tem várias. E daí, no último encontro, nós deixamos ele com uma família. E ele até falou para mim, o Benê, né, que é o que cuidou dele, né, junto com a esposa dele e a filhinha. Ele falou: mãe, o Benê matou várias lagartas. Eu falei: ai, que dó, as borboletas não vão vir, tadinhas. E daí ele desceu para ver se tinha lagartas. Daí ele me chamou: mãe, não tem só lagartas, mas tem vários casulos agora. E eu não tinha percebido. Quando eu abro a porta, né, da minha casa, eu dou de cara assim com um casulo. Daí ele me mostrou os outros que ele estava vendo. Daí eu até mandei vídeo para a Aninha, mandei foto para a Rê também. E tinha várias, né, várias lagartinhas ainda, e tinha alguns casulos. E eu falei: Senhor, eu entendi, amém, é isso. Tem tudo a ver. E eu lembro que a gente foi almoçar lá na casa da dona Dilma, né, os sogros da Ju. E eu olho para a mesa, e o que tem desenhado ali na estampa da toalha? Eram várias borboletinhas. Então, a partir daí, parece que os meus olhos se abriram. Aonde eu ia, eu via uma borboleta. Comentei com alguém, fui fazer minhas unhas e nunca tinha reparado na arte, né, no logo da manicure, borboleta. Em todo lugar, tudo eu via borboleta. E, então, assim como a borboleta, né, que vai de lagarta, a borboleta, ela passa, né, por um processo de mudança. Né, e mudança é um processo, é regressivo, é um degrau depois do outro. Então, a lagarta ela vai passar, né, de lagarta para borboleta. Então, ela vai passar por um processo, né, de mudança, e isso ilustra muito bem a mudança que nós também vivemos. Então, existe, né, um processo de crescimento, existe um processo de amadurecimento, existe um processo de desenvolvimento e existe um processo de transformação. E a lagarta, antes de se tornar uma borboleta, né, linda e livre, a lagarta ela passa e precisa passar por um processo de transformação, por um processo de mudança que nós chamamos metamorfose. E ela começa então a viver, como a gente viu no vídeo, né, nos ovinhos, ali nas folhas, depois elas viram lagartas, depois elas vão, né, para o casulo e finalmente elas rompem o casulo e ressurgem, né, voando como lindas borboletas. E esse processo, às vezes, não parece muito bonito, mas o final nós sabemos que é, né, a transformação que o Senhor faz, né, na natureza. Né, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos o Criador dela. E muitas e quantas vezes o Senhor fala com a gente, né, quando nós contemplamos a natureza, os animais, a transformação que Ele faz, e a gente traz isso para a nossa vida. E
Então, a borboleta, ela passa, né, por essas fases, e cada fase é muito importante. Cada fase é necessária. E mesmo, né, que o processo, né, como eu falei, não pareça muito bonito, mesmo que o processo pareça lento, né, mesmo que o processo pareça difícil, pareça muitas vezes dolorido, né, solitário, quieto, silencioso, é um processo necessário, é um processo importante. E no casulo, a lagarta ela vai enfrentar, nós vimos no vídeo, pressão, a lagarta vai enfrentar escuridão, a lagarta vai enfrentar um tempo de espera. Mas é nesse processo que ela se fortalece. É nesse processo que a lagarta se fortalece e se transforma. Então, trazendo isso, irmãs, para a nossa vida, é nesse processo que a gente vive, que o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está nos forjando, que o Senhor está nos moldando, que o Senhor está, sim, nos transformando. E se alguém tenta, né, ajudar a lagarta antes da hora, abrindo o casulo, a borboleta ela não vai conseguir voar. Né? Na hora que o Davi falou, mãe, o Benê matou várias lagartas. Eu falei, que dó, era só jogar ela lá, longe. Porque a gente tem um cachorrinho, daí acho que ele estava com medo, não sei se pode, o que uma lagarta pode fazer? Queima, né? O Bruno falou isso também. Então, estava com medo do Luke ser queimado pela lagarta, tadinha, mataram ela. Mataram algumas. Então, se a gente tenta ajudar, né? Ou, né? No caso, não tentou ajudar, acabou mesmo com a vida da lagarta ali. Mas se a gente tenta ajudar, a lagarta não vai conseguir romper o casulo e não vai conseguir, né, voar. Porque algo que a gente, né, aprende estudando, né, esse processo da metamorfose da borboleta é que as asas, né, o esforço que elas fazem para sair do casulo, esse esforço que elas fazem é o esforço que fortalece as asas dela. Então, quando elas lutam ali, né, para sair daquele casulo, é o momento que Deus está fortalecendo elas, para que elas possam romper o casulo, para que elas possam sair, né, daquele casulo. E trazendo isso para nós, irmãs, né, nós entendemos também que nós também precisamos nos esforçar. Também existe um esforço da nossa parte. Muitas vezes nós ficamos sentadas esperando Deus fazer algo. Né, ele vai fazer aquilo que cabe a Ele, a Deus, que é todo-poderoso. Ele vai fazer. Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai nos transformar. Ele vai nos curar, nos libertar. Mas muitas vezes existe também esse esforço, né, da nossa parte para sair de determinados lugares onde nós nos encontramos, né, de determinadas situações, né, onde nós nos encontramos. Sabe quando nós somos curadas de algo? Um exemplo meu, né? Eu fui curada, né, da rejeição, né? Isso não quer dizer que não vão ter situações na minha vida que vão me fazer se sentir novamente rejeitada, sabe, excluída. E o inimigo, ele sabe disso, né? E muitas vezes ele vai usar situações, ele vai usar pessoas para que aquilo que ele sabe também que Deus já fez, já nos curou, já nos sarou, já nos libertou daquilo, mas ele vai usar algumas armas, né, que ele tem nas mãos dele para tentar novamente nos ferir. Mas daí nós precisamos nos esforçar e lembrar do lugar onde nós saímos, do lugar onde nós não estamos mais. E nós precisamos lembrar também para a nossa alma, para nós, e dizer, eu não estou mais nesse lugar de rejeição. O Senhor me tirou desse lugar, o Senhor me curou desse lugar, e eu sou aceita nele, eu sou escolhida, eu fui chamada por ele. E então, a gente lembra também Satanás, isso eu aprendi com a Rê, né, Rê? Não, lá em casa eu fico ainda, sai. Né? Aqui não, na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu marido, não. A gente tem que falar, tem que verbalizar, né? Então tem que trazer à memória que nós fomos, sim. Não, isso já passou.
né? Eu fui curada. Né? As pessoas muitas vezes ainda estão curadas, estão feridas, né? E muitas vezes, como nós, quando estávamos feridas, eram aquelas que feriam outras pessoas. E se a gente entende isso, a gente vai entender que às vezes aquela pessoa ainda está ferida, ainda precisa romper com algo na vida dela, né? E sair do casulo, ser sarada, ser restaurada, ser curada. Então, nós precisamos nos esforçar para sair, né, desses lugares onde nós já estivemos um dia e não estamos mais. E precisamos, sim, nos esforçar para sair desse lugar que Deus está trazendo entendimento para nós, que nós precisamos sair. Que não é mais esse lugar que Ele quer para a nossa vida, para que a gente esteja, né, nesse lugar. Então, assim como a borboleta precisa romper o casulo para voar, nós também precisamos, muitas vezes, romper, né, na nossa vida. E o que nós precisamos romper? Eu precisei romper o medo de ser rejeitada. O medo das pessoas não me aceitarem, não me amarem, de não corresponder com as expectativas das pessoas. Eu tive que romper com esse medo e tive que confiar naquilo que Deus estava me falando, naquilo que Ele estava me curando, me restaurando, aquilo que Ele estava colocando como verdade dentro da minha vida, sabe? Eu precisei romper esse medo. Então, o que nós precisamos romper nessa noite? Será que é o medo também? Será que nós estamos nesse casulo do medo? Né? Será que nós estamos nesse casulo da timidez, nesse casulo da insegurança, das incertezas? Será que a gente ainda está nesse casulo cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de lutas, de batalhas? Né? Qual será, né, o casulo que nós vamos precisar romper nessa noite para viver o propósito de Deus? Então, assim também é com as mulheres de coragem, né? Os processos da vida de uma mulher de coragem são esses casulos, né? Todas nós passamos por um tempo de casulo, né? Onde Deus ele vai nos preparar para a coragem, onde Deus vai nos preparar para o propósito e para a vitória, né? Em nome de Jesus. Então, irmãs, nada na nossa vida é desperdiçado. Nenhuma rejeição é desperdiçada. Nada, nenhuma lágrima é desperdiçada. Né? Cada luta, né? Cada espera tem um motivo, tem um propósito. Né? Ontem eu falei para as mulheres, sabe quando a gente fica questionando e perguntando por que Deus? Sabe quando a gente muda a chavinha e muda, né, o questionamento dentro de nós, não é por quê, mas para quê, Senhor? Para quê? Para qual propósito? Né? Se eu estou passando isso, existe um propósito. Né? Não é à toa. Sabe? Não foi porque Deus te esqueceu. Não foi porque Ele não te vê, porque Ele não se importa com você. Mas é porque o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Através das suas dores, sim, das suas batalhas, dos seus traumas. O nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado, vai ser conhecido, porque as pessoas vão ver que foi ele que fez. Foi ele, né? O Senhor, o nosso Deus, nos tirou de vários lugares. Né? Talvez o Senhor já esteja mostrando para você os casulos que você precisa sair. Nessa noite, em nome de Jesus, nós sairemos, em nome de Jesus, amém? E eu quero que vocês guardem esse versículo. Olha, irmãs, guardem, preste atenção nesse versículo. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, não é em algumas coisas. O Senhor age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? O Senhor, Ele age em
todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ele age, né, para o bem e não para o mal daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, né, para um propósito, de acordo com um propósito. Amém. Amém, irmãs? Amém. E Jael foi uma mulher que passou pelo processo. Juízes 4:17 diz: Então Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. E Jael era uma mulher que vivia no comum, né? Uma mulher que vivia no anonimato. Talvez ninguém sabia quem era Jael, mas Débora todo mundo conhecia. Né? Débora tinha um nome. E Jael? Quem era Jael? Né? Jael vivia na sua tenda, Jael cuidava, né, da sua casa, Jael cuidava do seu marido, talvez dos seus filhos. Né? A Bíblia não relata isso, né, que ela tinha filhos, mas Jael cuidava, né, da sua casa, da sua família. E talvez ninguém percebesse Jael. Talvez Jael passasse desapercebida. E quando nós falamos de casulo, né, Jael ela passou pelo processo. E o casulo ele simboliza o tempo de espera, ele simboliza o tempo de dor, ele simboliza o tempo de aperto, de pressão, de escuridão. Né, momentos em que parece que nada está acontecendo. A gente vê o casulo ali. E eu acho que às vezes de 1 a 3 semanas, se eu não me engano, né, para a lagarta se transformar em borboleta e às vezes mais, dependendo da espécie. Né? Então, existe um tempo, né, diferente, né, para todas nós. Existe um processo que para mim às vezes é demorado. Para você talvez não. Talvez o Senhor faça assim, né, e tem feito na sua vida. Então, existem momentos que parece que nada está acontecendo, e talvez já olhava para a vida dela e nada estava acontecendo. Né? Ela na tenda dela, o marido dela era aliado do exército lá do rei Jabim, que eram inimigos de Israel, então eles estavam seguros, né, vivendo a vida deles, e talvez, né, ela pudesse olhar para a vida dela e realmente nada, né, estava acontecendo. Mas é ali que Deus trabalha, no silêncio. Né? Quando nós achamos que ninguém está vendo, às vezes até Deus, o Senhor está vendo isso acontecer na minha vida. E é ali que Deus trabalha, né? Na estrutura da fé e da coragem. E a coragem, irmãs, não é a ausência de medo, mas é a decisão de confiar em Deus, mesmo com medo. Então, é uma decisão, né, de confiar em Deus. É uma decisão nossa de confiar em Deus, mesmo com medo. Mesmo que o medo bata a nossa porta. Tem aquela frase, está com medo? Vai com medo mesmo. Confia em Deus, né? Confia no Senhor. E Deus estava moldando em Jael a habilidade. Deus estava moldando em Jael discernimento. E Deus estava moldando em Jael coragem. E muitas vezes nós achamos que está tudo silencioso, tudo parado. Mas Deus está nos transformando, nos fazendo prontas para o dia que nós teremos usadas, né, por Ele. E como a gente vê a transformação da lagarta, é uma transformação de dentro para fora. Então, uma transformação que começa dentro, para daí vir para fora. Então, o que a gente está vendo dentro? É você e Deus, muitas vezes, que estão vendo, que está sentindo, que está passando. Né? Muitas vezes as pessoas não vão entender esse processo. Né? Algumas sim, e vão nos ajudar muito, né, nesse processo. E enquanto Israel estava sendo oprimido por 20 anos, Deus preparava Jael em silêncio. E a vitória de Israel veio através de Deus,
pelas mãos, né, de uma mulher que ousou sair do casulo, ousou, né? Foi esse espírito que Deus nos deu, de ousadia, de coragem. E Jael ousou sair do casulo e agiu com coragem. E eu até falei ontem que eu fiz até como que eu posso dizer? Até comparei os 20 anos de Israel com os meus 20 anos de conversão. Né? Fazem 20 anos que eu sou convertida, que o Senhor me alcançou. Eu até brinquei, não que eu estivesse esses 20 anos, né, sendo oprimida, mas durante esses 20 anos, esses 20 longos anos, o Senhor estava trabalhando na minha vida. O Senhor estava me moldando, me treinando para esse tempo. E talvez hoje você é essa mulher, né, que está passando, né, por esse processo de espera, de dor, de aperto, de pressão, de escuridão, de silêncio. Mas Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando e Deus mesmo é quem opera em nós a mudança, é Deus mesmo que opera em nós a transformação. E a transformação vem de dentro para fora. Né, nós vemos isso com o exemplo da borboleta. E o próprio Espírito de Deus, que é a vida de Deus em nós, né, que vai nos transformar até o dia final. Amém? Nós vamos sendo transformadas, irmãs, de glória em glória. Amém? De glória em glória, nós vamos sendo transformadas de uma glória cada vez maior. E até aquele dia que nós veremos a face do nosso Criador, a face do nosso Jesus. E daí sim, Ele vai nos transformar de uma vez por todas. E nós seremos, né, transformadas à face dEle, à semelhança perfeita de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E esse é um processo contínuo, é um processo progressivo na nossa vida. Nós estamos nesse processo, né, de santificação. E romper hoje um casulo, né, não significa que nós vamos estar prontas. Uau, não tenho mais nada agora. Né? Santa Carol, podem me canonizar. Não, não é isso. Nós nunca alcançaremos a santidade aqui nessa terra. Nós nunca alcançaremos a perfeição, a transformação completa aqui não, mas só no dia final. E nós precisamos entender que hoje existe um casulo para a gente romper. Hoje existe um casulo, mas como eu falei, isso não significa que talvez em outros momentos nós não vamos entender que ainda existem outros casulos, onde o Senhor vai nos tirar de lá, né? Onde nós vamos também nos esforçar para sair de lá. Então, Deus está trabalhando, Deus está nos moldando para o momento certo, onde nós vamos romper o casulo, e através do nosso romper, irmãs, muitas outras mulheres também irão romper nas suas vidas. Amém? Eu creio nisso, porque através da nossa cura, através daquilo que o Senhor está fazendo em nós, como eu falei, daquilo que Ele está sarando em nós, daquilo que Ele está restaurando em nós, daquilo que Ele está libertando em nós. Através do nosso romper, outras mulheres terão seus destinos destravados. Amém? Em nome de Jesus. E através do seu romper, mulheres serão despertadas e impulsionadas também no seu propósito em Cristo. Então você entende aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você entende aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Porque isso não vai parar em você, mas vai passar por você, para que você atinja outras mulheres. Outras mulheres vão ser alcançadas, impactadas, transformadas, impulsionadas, irmãs. Sabe, nós não precisamos viver
em comparação. Muitas vezes as mulheres têm isso, de se comparar, de querer estar no lugar da outra, de querer estar na posição que a outra está, de querer fazer aquilo que a outra está fazendo, quando Deus nos chamou, sabe, para sermos únicas, para vivermos cada uma o seu propósito. Como eu falei, muitas vezes nós vamos começar algo e outras vão concluir. E glória a Deus, a gente tem que se alegrar, a gente tem que festejar a vitória da nossa irmã, daquela outra mulher que está saindo do casulo, que está rompendo, sabe? E que vai ser um instrumento na vida de outras mulheres, e assim sucessivamente. Né? Glória a Deus por isso. Então, que nós não sejamos essas mulheres, amém? Que querem algo só para si, mas que querem que outras também compartilhem do mesmo, né, que o Senhor está fazendo. E Jael foi uma mulher que rompeu o casulo. Ainda em Juízes 4:17, Císera fugiu e entrou na tenda de Jael. E chegou o dia da batalha. Chegou o dia em que Císera, o inimigo, bateu, né, a entrada ali da tenda de Jael. E foi ali que Jael percebeu que o tempo do casulo tinha acabado. Então Deus, ele havia colocado algo dentro dela. E era o momento de Jael romper o casulo e mostrar tudo aquilo que Deus havia colocado dentro dela. E era a hora de Jael agir com coragem. A coragem que Deus havia formado dela, dentro dela. Em 2 Timóteo 1,7 fala que, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, de coragem. Esse é o espírito que Deus nos deu. Esse é o espírito que Deus colocou em nós. Um espírito de coragem, um espírito de valentia, um espírito destemido. Esse é o espírito de Deus que está em nós. Amém? E Císera entrou pedindo descanso, entrou na tenda pedindo abrigo, achando que estava seguro. Mas Jael, ela discerniu que aquele era o inimigo do povo de Deus. Deus estava moldando em Jael habilidade, discernimento e coragem. Naquela hora, Jael discerniu que aquele era o inimigo do povo de Deus. E Jael o acolheu. Jael esperou o momento certo e usou tudo que ela tinha nas suas mãos. E com a habilidade que o Senhor estava moldando dentro dela, foi a habilidade com que ela usou aquela estaca e aquele martelo, e com isso Deus lhe deu a vitória. E Jael, ela não era uma israelita, Jael era descendente de Jetro, né, que era parente, sogro lá de Moisés, do povo dos queneus, e na época de Débora, Jael e seus familiares tinham se separado desse povo, do resto dos queneus, e Éber, o marido de Jael, ele tinha se aliado ao rei Jabim, ao inimigo do povo de Israel, né? Então, eles viviam, né, nessa proteção, debaixo dessa proteção. Foi por isso que Císera, quando ele entra na tenda de Jael, e se sente seguro, né, já que, teoricamente, os queneus, eles eram aliados do seu rei. E Jael, ela parecia estar, então, oferecendo a Císera um esconderijo, né, ideal e inesperado para os seus perseguidores. Porque os costumes, né, do Antigo Oriente proibiam um homem, né, que não fosse marido ou que fosse pai, né, de uma mulher, de entrar na tenda. Então, na história, nós vemos que na história isso deixa bem claro que a esposa de Éber, ela não compartilhava da lealdade, né, do seu marido com aquele povo. E Jael pôs de lado a lealdade do seu marido ao rei Jabim. No versículo 4, 21, quando relata ali Jael, né, cravando a estaca, né, na têmpora de Císera, e ali ele morre. Foi assim que a profecia de Débora, em Juízes 4:9, foi cumprida. O Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher.
E o Senhor, né, entregou Císera nas mãos de uma mulher. E mulheres de coragem não esperam ter tudo, mas usam o que têm com fé e sabedoria. Então, assim como a borboleta rompe o casulo para voar, Jael ela rompeu o medo para cumprir o propósito de Deus. E a coragem de Jael trouxe libertação para um povo inteiro. A coragem de Jael trouxe libertação para todo o povo de Israel. E ela não apenas matou o inimigo físico, mas ela também quebrou um ciclo de opressão espiritual. E a coragem de Jael nasceu da fé. E a fé de Jael nasceu do seu processo. Né? A coragem de Jael nasceu da sua fé. E a sua fé nasceu do processo que ela viveu. E Deus usou o que ela viveu, Deus usou o que ela aprendeu, Deus usou o que ela tinha e transformou em vitória. E quando Deus nos faz passar pelo processo também, quando Deus nos faz passar pelo processo. Deus faz. Então, quando Deus nos faz passar pelo processo, Ele nos faz voar alto. O Senhor nos faz livres. O Senhor nos faz curadas. Né? O Senhor nos faz cheias de autoridade. O Senhor nos faz mulheres cheias do Espírito Santo dEle. Mulheres cheias de coragem, de valentia no Espírito. E uma mulher de coragem é uma mulher que vive a metamorfose espiritual. E a borboleta, ela nos ensina que o ovo representa, talvez, o início, né, da nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada na fé. E a lagarta, ela vai representar o tempo de crescimento, o tempo de desenvolvimento e o tempo de aprendizado. E o casulo vai representar o tempo do silêncio, o tempo da quietude, o tempo de espera, o tempo de transformação. E a borboleta, ela vai representar a mulher que foi liberta, a mulher que foi transformada e agora voa no propósito de Deus, no plano de Deus. Amém? E Jael viveu essa metamorfose. Jael passou pelo processo em silêncio. Ela foi moldada no esconderijo e no momento certo, Deus abriu o casulo e a fez voar em fé e coragem. E toda mulher de coragem, ela é resultado desse processo com Deus. Toda mulher de coragem é resultado desse processo com Deus. Juízes 5:24 diz: bendita seja entre as mulheres Jael. Na canção, no cântico de Débora, ela exalta Jael como bendita entre as mulheres. A mulher que parecia simples, a mulher que parecia comum, ela se tornou um símbolo de vitória e um símbolo de coragem. E assim como Jael, Deus está levantando mulheres, né, nessa noite, nesse tempo, para romper o casulo. Em nome de Jesus, mulheres posicionadas, mulheres de coragem, que vão sim se esforçar também para sair desse casulo e romper no propósito e no plano que Deus tem. Amém? Em nome de Jesus. Mulheres que enfrentam o inimigo com fé, que enfrentam a batalha que for, a batalha que vier, com fé e confiança no Senhor. E voam livres, voam transformadas, voam cheias do Espírito Santo de Deus. E a dor, minhas irmãs, a dor, né, do casulo, ela não é o fim. A dor do casulo, sabe? Do tempo de espera, do tempo que você está sendo desenvolvida, treinada. Não é o fim, mas o início para o seu voo.
é o início para o seu voo alto, né? No seu chamado, no seu propósito, no seu destino em Deus. Então, o que hoje parece, né, um momento difícil na sua vida, pode ser o último estágio. Esse momento de dor, de sofrimento na sua vida hoje, pode ser o último estágio na sua vida, da sua metamorfose, a última etapa da sua transformação, para você começar a dar voos. Começar a dar voos, porque quando a borboleta sai do casulo, quando ela se esforça ali para sair do casulo, as suas asas estão sendo fortalecidas. E quando ela sai, não é de imediato que ela voa. Tem um tempo para isso acontecer também. Então, o Senhor está te fortalecendo para você sair e romper hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãs? E o tema é mulheres de coragem. E o que é o contrário de coragem? Acovardamento, covardia, desânimo, fraqueza, medo. Tudo isso é contrário, né, de coragem. Nós lemos em Timóteo que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de desânimo. O Senhor não nos deu um espírito de fraqueza. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de acovardamento, de desculpas. E mais desculpas. O Senhor não nos deu. Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio no espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E como eu falei para vocês, irmãs, eu, 20 anos, né, que o Senhor me alcançou, que eu conheci, né, o amor da minha vida, e todo dia eu conheço um pouquinho mais de quem Ele é. E nesse tempo, foi um tempo, como eu disse, sabe, não que eu não precise ser transformada ainda, não tenha coisas para o Senhor tratar na minha vida e mudar. Mas nesse tempo, o Senhor, Ele me moldou, o Senhor me transformou, o Senhor me curou. Sabe, eu olho para a minha história, né, e preparando essa palavra, assim, passou um filme, né, pela minha cabeça, assim, da onde eu vim, quem eu era, né? O Senhor me encontrou, o Senhor transformou a minha história de dor, de tristeza, de feridas. Ele transformou para a glória dele. E eu quero tentar falar algo aqui para vocês, né, sobre o que eu vivi nesses 20 anos. Algo assim que eu tenho para falar para vocês, irmãs. Desfrutem o processo. Desfrutem desse tempo. Às vezes sou estranho falar, desfrute de um tempo de dor, de solitude, de quietude, de silêncio, onde parece que nada vai mudar, que eu não vou sair dessa situação, sabe? Mas o Senhor quer que a gente desfrute, porque é necessário a gente passar por processos, por mudança, por transformação. E existe, né, uma importância nesse tempo. E o tempo ele vai nos forjar, o tempo vai nos moldar, vai nos preparar. E eu lembro que, né, quando a gente ainda estava com o Gil e a Rei em Apiaí, nós tínhamos também encontro com Deus. E depois, né, passou anos, não tivemos mais, muitas coisas aconteceram, enfim. Eu não lembro, acho que foi o ano passado, né, que a gente começou com o encontro com Deus, né, o ano passado. Mas antes disso, nós nos conectamos com a igreja, né, com a PIB de Matinhos, e muitos irmãos, né, da nossa igreja iam para lá passar, né, pelo encontro. Depois muitos foram servir.
E nesse processo, eu também passei novamente pelo encontro. E lá atrás, né, eu passei acho que umas 3 vezes no encontro, quando teve lá atrás. E até que eu também, né, servi. E dentre muitas coisas que nós, né, já fizemos na igreja, né, não que o Senhor, nesse tempo, não tenha me usado, não tenha feito algo através da minha vida, sabe? Mas, assim, de uma maneira muito específica, quando eu participei desse encontro, o Senhor me entregou uma palavra, através de uma mulher. Ele entregou uma palavra que eu falaria para muitas mulheres, né? E ela não via poucas mulheres, mas ela via muitas mulheres. E, né, o que o Senhor fez na minha vida, né, iria alcançar outras vidas, né? E me entregou essa palavra. E teve um momento muito especial que eu recebi uma palavra também do pastor Gil, da pastora Rê. E eles me falaram que era tempo, né, a Rê me falou que era tempo de viver as promessas do Senhor na totalidade, né, na minha vida, na vida da minha família. E a palavra, né, da pastora Rê com o pastor Gil se completavam, porque ele falava muito sobre isso também. E eu nunca esqueço, eu achei que essa palavra estava na minha Bíblia, mas não está. E o que eu lembro, assim, que me marcou também, um versículo, né, que o pastor Gil me falou, esqueça o que passou, né? Eis que estou fazendo novas coisas, recomeços, né? Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Então, esqueça o que passou, né? O que passou serviu para te moldar, para te forjar. E algo que ele falou também foi que ele escreveu assim, fez um quadradinho: fim do treino, é hora de viver o propósito. E aquilo me marcou. E desde então, assim, há muitos anos o Senhor tem entregue algumas palavras para o Bruno. E, né, eu e a Rê, assim, compartilhamos, né, de muitos ministérios juntas, compartilhamos muito, e hoje também, né, do ministério pastoral. E eu vejo Deus, né, nesse processo todo. E eu lembro que quando a gente foi ter o primeiro encontro com Deus em Apiaí, foi o primeiro, assim, que me marcou muito na minha vida, assim, pessoal, porque eu vi um romper também do Senhor na minha vida, acho que naquele encontro servindo, sabe? Nós sempre falamos que, né, passar pelo encontro é muito bom, mas servir é melhor ainda, porque não é porque nós estamos servindo ali que o Senhor não vem e faz algo na nossa vida também. Ele vem mais uma vez, a cada encontro ele faz algo, entrega algo da parte dele. E nesse primeiro encontro, né, foi mais um romper do casulo na minha vida. Eu vi um romper e o Senhor reafirmando a palavra que Ele tinha entregue para mim naquele encontro onde eu passei. E naquele encontro eu precisava, irmã, sabe, mesmo com anos de conversão, ser curada, ser restaurada de uma situação muito específica. E em uma ministração muito específica, o Senhor falou exatamente tudo que eu estava vivendo, sabe? E o Senhor me trouxe cura, né? Eu recebi o perdão do Senhor, pude me perdoar. E daí, nesse primeiro encontro, o Senhor entregou através da vida de um pastor essa palavra. Carol, eu te vejo falando para muitas mulheres, mas não são poucas mulheres, são muitas, né? O Senhor, Ele tem pressa com você, Ele tem pressa com a sua família. O Senhor tem pressa. E Ele está fazendo. Você está pronta. E só me vi aquela frase do pastor Gil: fim do treino, é hora de viver o propósito. E juntando tantas outras palavras. E nesse último encontro, uma irmã também veio me entregar exatamente essa palavra.
E ela falou que Deus tinha entregue essa palavra quando ela me viu falando na conferência lá em Apiaí. Só que ela teve medo de compartilhar. Enfim, aconteceu uma situação também lá no encontro. E daí ela entendeu que ela precisava me entregar essa palavra também. E amém. Estou aqui, Senhor. É isso que o Senhor tem de maneira específica para mim. E assim, depois disso, até depois daquele encontro, eu lembro que uma vez a Ana, né, que é líder da célula das meninas, me convidou para falar para as meninas. E aquilo eu já via o propósito de Deus se cumprindo. Para mim, ali, estar falando só para meninas, eu entendia já. É isso, Senhor. Aqui, amém. Falar na conferência para as mulheres em Apiaí, né? Amém. Né? Eu não me vejo num lugar grande, com muitas mulheres, um lugar lotado. Por quê? Porque através de uma mulher aqui, o Senhor vai fazer algo que, através da vida dela, vai transformar outra mulher e assim por diante. Então, eu via isso em qualquer reunião, até no chá de bebê. Estou falando só para mulheres. É isso, a palavra de Deus está se cumprindo, sabe? E eu via isso acontecendo. E ontem, em Jaguariúna, o Senhor me entregou uma palavra. O Senhor falou, não olhe só para perto, olhe para longe. E eu entendi, mais uma vez, o Senhor falando a mesma coisa. Sabe, e mais uma vez eu falo, irmãs, para vocês, isso é para a glória de Deus. Porque como eu falei ontem, até a Claudinha, né, a gente teve um tempo, né, anos assim juntas. Ela me conheceu lá atrás. E como eu falo para a Rê, né, compartilhando algumas coisas, né, não que eu seja alguém hoje, porque eu não sou. O que eu sou é porque vem de Deus, né, e volta para glorificar o nome de Deus, sabe? Porque eu sei, irmãs, quem eu sou. Eu sei como eu sou falha, eu sei das minhas fraquezas, sabe? Eu sei das minhas debilidades, eu sei dos meus pecados, eu sei, sabe, da minha dependência do Senhor. E quando eu falo em pecado, não que a gente está vivendo, mas a gente peca, a gente erra em algum momento e a gente vai e se arrepende. Senhor, me perdoa, me transforma. E é isso. E eu lembro também, no primeiro encontro, que, para mim, assim, era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E eu com medo, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de ajuda. Fizemos uma chamada de vídeo e a Rê orou comigo. E, resumidamente, assim, nesse dia, eu vi, eu nem sei qual foi o ano passado, né? Então faz mais de um ano já. Essa conversa, né? Esse tempo que a gente teve. E naquele dia eu vi, irmãs, os processos da borboleta. Eu vi o ovo, eu vi a lagarta, sabe? Eu vi o casulo e eu vi a borboleta. E a Rê também viu nesse dia. E ela viu, né, me viu dentro de um casulo. E nesse casulo eu tentava sair pelo lado oposto, né? E então vinha a mão de Deus e me empurrava para o lado certo. Mas eu tentava ir por outro lado. E vinha a mão do Senhor e me trazia para o lado certo para que eu rompesse aquele casulo. Então, naquele dia também eu entendi que o Senhor estava me fazendo romper. E, para mim, aquele primeiro encontro me marcou muito, porque foi um romper na minha vida. E a cada encontro é um romper. A cada encontro eu vejo ainda mais o Senhor, porque eu sei que eu não posso nada. Eu nem quero entregar nada de mim, porque se eu entregar algo de mim, as pessoas não vão ser tocadas e transformadas. É o poder de Deus que atua em nós. E é isso, irmãs. Eu precisei romper muitos medos. Não que eu não tenha ainda, sabe? Mas com a coragem que o Senhor tem colocado em mim, né, eu rompi muitos casulos até hoje.
desde a minha infância, desde a minha concepção, sabe? Uma situação até que aconteceu quando a minha mãe conta, quando ela estava no hospital, né? E ela estava com dores, enfim, ela foi no banheiro fazer xixi. E quando ela percebeu, eu estava nascendo. Ela estava sentada no vaso. Se ela não tivesse me segurado, eu tinha caído no vaso. O que poderia ter acontecido? Não tinha ninguém na hora. Não tinha uma enfermeira, não tinha um médico, sabe? E desde então, assim, muitas coisas, né? Muitas rejeições durante toda a minha vida, né? Nunca tive muitos amigos. Eu sempre a excluída, sempre aquela que estava sozinha, ou até tinha aquelas amigas que também eram as excluídas, né? A gente se unia. E na minha vida toda, sabe? E tentando entender aquilo que Deus estava fazendo, né? E vivi muitas coisas. E eu vejo assim que, né, a vida da Rê é uma Débora na minha vida, né? Sempre esteve ali assim me impulsionando, né? A gente sempre juntas no Ministério de Dança, na intercessão, né? Em tantos ministérios na igreja, né? E sempre ali juntas, né? E sempre abrindo o caminho para que eu pudesse viver o meu chamado, o meu propósito. E é isso que eu quero também, né? Ser esse instrumento na vida de outras mulheres, para que elas possam ir e voar alto no seu propósito, no seu destino em Cristo. Amém. E é isso, irmãs. Que o Senhor ele complete aquilo que faltou. Eu quero orar com vocês agora, quero pedir para que vocês se coloquem em pé.